Olá, turma, tudo bem? Eu vou estar dando aula para vocês da disciplina Teologia Pastoral. Mas antes de começar a nossa aula, eu gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Aldo e eu sou graduado em Teologia, em bacharel de Teologia. Sou graduado também em Pedagogia, Sociologia e sou pós-graduado em Docência do Ensino Superior e vou procurar passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês na área de Teologia Pastoral, para que vocês possam assim ganhar bastante conhecimentos. Nós vamos começar falando a respeito da importância do pastor, o que é ser pastor, as suas qualificações, o que precisa para que esse servo de Deus ou serva de Deus venham desempenhar um bom papel no ministério pastoral. E vamos começar falando em princípios, né? Não poderíamos deixar de falar em princípios fundamentais para que um pastor venha exercer o seu ministério com bastante êxito. E falando em algumas definições e algumas qualificações também, nós vamos começar falando sobre definições a respeito que esse líder eclesiástico ele precisa ter. Ele precisa ser uma pessoa que tenha conhecimento, que busque conhecimento, que ame vidas, que ame pessoas, que tenha um bom relacionamento com as pessoas, aberto ao diálogo, mas antes de tudo, né, para ele ser esse pastor ou ela ser essa pastora, que venha ter chamado. É preciso ter um chamado ministerial para essa função eclesiástica de importância grandiosa para uma igreja, para um ministério, para a sociedade, para a comunidade que está ali em volta dessa igreja, onde esse pastor vai pastorear e vai assim apacentar essas vidas, né? Essas pessoas que precisam de ajuda, essas pessoas que precisam ganhar conhecimento, que precisam conhecer a palavra de Deus. E princípios fundamentais, né? A gente não pode deixar de falar aqui na nossa aula que esse líder ou essa líder precisam ser pessoas humildes, né? Pessoas sábias que busquem a sabedoria, o entendimento, né? O conhecimento da palavra. Isso é fundamental, de buscarmos conhecimento. E falando de teologia pastoral, nós vamos falar exemplos, né, do Antigo Testamento de Moisés, que foi um líder, foi um pastor, porque ele conduziu aquele povo, né, desde o Egito até a Terra Prometida. Aquele processo todo foi um processo de um pastor. Ele passa a se relacionar com várias pessoas ali, né, pessoas que têm várias personalidades diferentes. E esse é um dos princípios que o líder ele precisa ter. Ele precisa saber se relacionar com as pessoas. Ele vai lidar com vidas e vai lidar com pessoas de de várias formas, de várias maneiras, né? E esse líder, esse pastor, ele precisa estar preparado para isso, para lidar com pessoas. Lidar com pessoas, com vidas, não é nada fácil. É uma tarefa bastante árdua, mas também é muito importante, muito gratificante. E para isso, esse líder ele precisa se preparar. Ele precisa se preparar para poder conduzir o povo, para poder ajudar o povo, para poder auxiliar essas pessoas que têm personalidades totalmente diferentes umas das outras. E vou falar aqui da humildade, que ele precisa ser humilde, né? Esse pastor, essa pastora precisa ser humilde, sábia, precisa ter sabedoria, né, para poder desenvolver esse ministério. E, claro, a gente não poderia deixar de falar também que precisa ter caráter.
né? Nós temos algumas classificações, né? Já ouvimos falar de vários títulos, né, referentes a líder, e um deles é bispo, presbítero. Nós vemos isso na Bíblia, né? Bispo, presbítero, e chegamos no pastor, que na verdade, gente, significa a mesma coisa. Eles têm a mesma função, que é apacentar, que é ensinar, que é conduzir o povo. Nós vemos que esse líder, ele precisa, é claro, é fundamental, toda pessoa, sem ser um líder ou sem ser um pastor, qualquer ser humano, qualquer pessoa precisa ter caráter. Ela precisa ser uma pessoa de caráter, uma pessoa que a sociedade respeite, uma pessoa que a sociedade admire e tenha ela como uma referência. E uma pessoa com caráter, ela dá esse diferencial. E independente de ser pastor ou não, mas como pessoa, como um cidadão, como uma cidadã, é primordial que tenhamos caráter. Faz uma diferença muito grande e que venha se ligar também com o exemplo, ser uma referência para as pessoas, para quando as pessoas olharem para aquele líder, olharem para aquele pastor, vejam ele como uma referência, como um exemplo, a pessoa que ensina aquilo que ela vive. O pastor, ele precisa ensinar, ele precisa pregar, acima de tudo, o que ele vive. São princípios fundamentais, são princípios assim de extrema importância que um líder precisa ter. E vamos mais adiante, eu tenho mais aqui alguns pontos para a gente tá falando também, que esse pastor, esse futuro líder, né, ele precisa ter, ele precisa, claro, ele precisa, para exercer esse ministério, ele precisa ser, assim que ele aceita Jesus, né, claro, é evidente, ele precisa ser batizado nas águas, né? Ele precisa nascer de novo. Isso é muito importante para a pessoa que aceita Jesus, né, que se converte. Ela nascer de novo, ela descer as águas, né, é uma coisa assim muito importante. O próprio Jesus deu exemplos, né, dessa importância dele mesmo sendo batizado ali, pediu para ser batizado, foi até João Batista e foi batizado e nem precisava, mas ele quis dar o exemplo, né, porque ele é o próprio Deus, então ele quis dar o exemplo. Jesus em tudo, ele sempre quis dar o exemplo. O líder, ele sempre vai procurar dar o exemplo para os seus liderados. E era assim que Jesus agia, é assim que ele age até hoje. E mais outro ponto também importante também, além do batismo nas águas, também para ser um pastor, para ser esse pastor, é claro, é evidente, ele precisa também ser batizado com o Espírito Santo. Ele precisa buscar esse batismo, ele precisa desejar esse batismo, que é um revestimento para a vida espiritual desse líder, desse futuro pastor, desse agora pastor. Ele precisa desse revestimento espiritual. E nós vemos também Jesus dando esse exemplo, quando ele passa para os discípulos, né? Quando ele fala, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto, né, vocês sejam revestidos de poder. E ali eles seriam batizados com o Espírito Santo. O que Jesus quis dizer com isso? Olha, vocês vão ser pastores, vão ser líderes, e vocês vão precisar serem revestidos, vão precisar de um revestimento espiritual para a vida de vocês. E ali eles esperaram até que eles foram batizados, e depois que eles foram batizados, eles começaram a fazer a obra de Deus. E claro, né, esse líder depois, esse futuro líder, para ele ser pastor, além dele ter o chamado, ele precisa de preparo, ele precisa ser preparado para exercer esse chamado. Nós vemos também um outro exemplo de Jesus, onde ele prepara esses discípulos para serem os líderes, os futuros pastores. E ele prepara os discípulos, assim, é tremendo falar, que ele prepara sem eles saberem que estavam sendo preparados.
né? É interessante isso, quando o liderado ele é preparado para ser pastor sem ele saber que está sendo preparado para ser pastor. Isso é muito, muito importante e é interessante esse método que um líder utiliza para preparar aquele seu futuro, né, futuro pastor, futuro líder que vai conduzir a um povo, que vai conduzir uma igreja. Foi dessa forma que Jesus trabalhou e trabalhou perfeitamente bem, preparou os discípulos muito bem. E nós lendo os evangelhos, quando nós começamos a ler os evangelhos, nós vamos vendo isso, que realmente Jesus preparou aqueles discípulos muito bem. Um outro exemplo também que nós temos também de pastores, né, que foram preparados, que não foi de qualquer forma, de qualquer maneira levantados, e esse líder quer deixar bem claro, ele até escreve cartas, né, para esclarecer isso, foi o próprio apóstolo Paulo, né, o apóstolo Paulo que escreve cartas para Timóteo, para Tito, que eram os pastores, né. Paulo tinha preparado tanto a Tito como a Timóteo, e agora ele escreve cartas para que eles também preparem, que eles levantem líderes também, pastores, para conduzir, para dar continuidade à obra. Mas atente-se a um detalhe. Preste atenção que quando Paulo escreve as cartas para Timóteo, para Tito, ele deixa bem claro, ele fala, olha, vocês precisam observar as pessoas, observem elas, né? Observem, vejam como elas são, como elas agem, para que vocês não venham levantar nenhum líder de qualquer maneira, que ele dá algumas qualificações de início para essa pessoa chegar ao ministério pastoral. Ele fala, olha, tem que ser irrepreensível, não dado a vinho, não espancador, né? Ele dá esses exemplos, marido de uma só mulher, ele deixa claro, muito claro isso, né? Então é muito importante que o líder ele tenha essas qualidades principais, fundamentais, né, para o início do seu ministério.